Olá, meu povo, bem-vindos ao canal Comentando sobre Futebol. Recentemente eu estava assistindo um vídeo do Mano Nisfut sobre o Super Mundial, que inclusive é um vídeo sensacional. Se você ainda não viu, assiste lá. E nesse vídeo ele menciona algo que chamou minha atenção. O Sétif da Argélia foi campeão da CAF Champions League e rebaixado na nossa Liga Nacional no mesmo ano. Isso me deixou muito curioso, então eu decidi entender o que aconteceu com o Sétif. O que levou o clube argelino a esse ponto? Então vem comigo, para entender como foi a final da década de 80 pro Sétif, um dos momentos mais malucos e únicos da história do futebol africano e, por que não, do futebol mundial. Bom, de que adianta fazer um vídeo, mas não introduzir o nosso protagonista, o Sétif? O Entente Sportive Sétifien, mais conhecido como ES Sétif, foi fundado em 1958 na província de Sétif, na cidade de Sétif. Uau! Atualmente o clube joga no estádio 8 de maio de 1945. Sim, esse é o nome do estádio, que tem capacidade para 25 mil espectadores. O clube é octacampeão argelino, sendo o terceiro maior campeão do seu país, e também octacampeão da Copa da Argélia, quarto maior campeão da competição, além de ser bicampeão da CAF Champions League. Ou seja, é um grande clube em seu país que sempre se destaca no continente africano. O clube é alvinegro e ao longo de sua história, o Sétif já utilizou 10 escudos diferentes, já contando com esse atual. Bom, o Sétif não era um clube que podemos chamar de favorito aos títulos, mas sempre brigava na parte de cima da tabela, ficando em sexto lugar nas edições de 83 e 84 e 84 e 85, terceiro lugar nas edições de 80 e 81 e 81 e 82, e vice-campeões nas edições de 82 e 83 e 85 e 86. Ou seja, é um time que oscilava bastante, pelo menos até a temporada 86 e 87. Para a nova temporada, a diretoria do Sétif decidiu manter o treinador Mokhtar Arribi no comando da equipe. E mesmo sem informações de contratação de novos atletas, a base do time se manteve, com jogadores como o goleiro Antar Osmani, o meio-campista Malik Zorgani e o atacante Abderrahim Bedjabalá. Começando com o desempenho nas Copas, o Sétif foi disputar a CAF Champions League, e lá conseguiu derrotar o Jeanne d'Arc por 3-2 no agregado na primeira rodada, mas caiu para o Kano Yaoundé de Camarões na segunda rodada após perder por 2-1 no agregado. Na Copa da Argélia, o Sétif passou pelo El Bouni, da terceira divisão nos 32avos, pelo Colo, da primeira divisão por 2-1 nos 16avos, mas caiu para o Bordi Menali nas oitavas após perder por 3-0 nos pênaltis. Agora, no campeonato argelino, o Sétif foi o grande campeão com 48 pontos, vencendo 19 dos 38 jogos. Na época, uma vitória valia 2 pontos, só para contextualizar. E tendo também a melhor defesa do campeonato, sofrendo apenas 22 gols em todo o campeonato. O atacante Bedjabalá fez 11 gols no campeonato, mas ficou 6 gols atrás do estrela de ouro do campeonato na época, o El Hadi Khelili. Agora pode ser que as informações fiquem um pouco confusas, mas farei o melhor para deixar bem explicado, ok? Vamos entrar no campeonato argelino de 87 e 88, ou seja, como no padrão europeu. Começa em setembro de 87 e terminou em julho de 88, beleza? Mas a CAF Champions League vai ser de 1988, ou seja, nessa época é tal qual a Libertadores é hoje, começando em maio e se encerrando em dezembro de 88, beleza? Só para não se perder na explicação. Chegamos então para a temporada 87-88 do Sétif, com o treinador Arribi se mantendo no cargo, além da chegada de 2 novos atletas. Hamid Hamouni, esse foi promovido da base, e Abdezahak, o Razak Hamani. Então podemos concluir o que? A base do time se manteve, chegaram novos atletas e o técnico ainda se manteve. Tinha tudo para ser mais uma ótima temporada do Sétif, não é? Mas logo de cara um porém. A estreia do Sétif no campeonato contra o Tizi Ouzou foi adiada, sabe-se lá o porquê. Para alguns, isso poderia ser um presságio, um sinal de que a temporada não seria muito boa. Mas acho que os torcedores do Sétif não pensavam assim. Afinal, na sua estreia venceu o Colo por 3-0. Poderia ser o início de mais uma campanha grandiosa, certo? Não. Nos próximos jogos eles perderam para o Oran, empataram com o Schlef, perderam de 3-0 para o Relizane e só aí venceram o Skikda por 3-2. Essa sequência fez o Sétif, apesar de ter um jogo a menos, ficar no 12º lugar. Já era para ligar o sinal de alerta. E bom, as coisas pioraram. O Sétif ficou 6 jogos consecutivos sem ganhar. Uma derrota para o Tiaré, empate com o El Hash, derrota para o Annaba, empate com o Ain Lila e Tizi Ouzou, essa da rodada atrasada, e uma derrota para o Ain Beida, o que fez o time despencar para o 15º lugar, já entrando na zona de rebaixamento. Após vencer 2 jogos, perder 3 e empatar um dos próximos 6 jogos, o Sétif encerrou o ano de 87 no 17º lugar, vulgo vice-lanterna.
Vocês têm noção que em 6 meses o time foi de favorito para brigar nas cabeças para o favorito a ser rebaixado? O ano virou para 1988, ano de tentar virar a chave no campeonato, mas também ano de CAF Champions League. A segunda metade da temporada começou de uma maneira muito boa para o Sétif. Afinal, o time ficou de 22 de fevereiro até 13 de maio sem perder um jogo sequer no campeonato argelino. 11 jogos consecutivos sem perder. O porém disso? 7 empates. Aí... Então o time saltou da 17ª para a 14ª posição, com 25 pontos. Mas opa, pausa no campeonato rapidão, pois é época de CAF Champions League. O time viajou até Bamako, capital de Mali, e empatou em 1-1 com o Stade Malien, enquanto no jogo de volta... um sonoro 4-0 na cidade de Sétif, e o Sétif avançou para as oitavas de final ao enfrentar o Etoile do Sahel da Tunísia. Voltando rapidamente para o campeonato, uma derrota frente ao ASM Oran e uma vitória frente ao Boardman Nael fez o time subir para 13º lugar, ficando de fora da zona da degola. Mas pausa no campeonato de novo, hora da CAF Champions League. O Sétif perdeu o primeiro jogo por 2-1 para o Etoile na Tunísia, e precisavam virar na Argélia. E bem, chegou o jogo de volta. E aí... viraram. O Sétif venceu por 2-0 e despachou o Etoile, avançando assim para as quartas de final para enfrentar o FC 105 Libreville do Gabão, lá para setembro. Voltando para a liga, chegamos na reta final, os últimos 4 jogos que definiriam se o clube iria cair ou se manter. Porém, não começou nada bem, perdendo de 2-0 para o USM Alger. Mas de repente vieram 2 goleadas, 4-0 contra o Tlemcen e 6-1 contra o Belouizdad, fazendo o time chegar aos 34 pontos na última rodada na 12ª colocação, ficando na frente de Ain Beida e MC Alger. E aí, chegamos na última rodada, e o Sétif perde pro MC Alger. E para piorar a situação, o Ain Beida ganha do Azoshlef. E com isso, o Sétif e MC Alger terminaram o campeonato empatados com 34 pontos. Mas presta atenção na tabela. Por que o Sétif tá na zona de rebaixamento? Porque o Sétif perdeu os 2 jogos para o MC Alger. E o critério de desempate era confronto direto. Assim, mesmo com a terceira melhor defesa do campeonato, 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, 34 gols marcados e 25 gols sofridos, o atual campeão e estando nas quartas de final da CAF Champions League, o ES Sétif estava rebaixado para a segunda divisão. Isso que eu nem mencionei a Copa da Argélia, onde o Sétif caiu nos 16 avos de final. Simplesmente uma desastrosa temporada nacional. Mas o que explicar essa queda para a segunda divisão do Sétif? O calendário. O Sétif disputava praticamente uma partida a cada 3 dias. Os jogadores não aguentavam a alta carga de jogos. E no último jogo da temporada, levou o gol do MC Alger nos últimos minutos do jogo. Sabe o que é irônico nesse rebaixamento? Ao invés de dividir o clube, isso uniu ainda mais os jogadores. Vocês vão entender o porquê. Bom, agora iremos para a temporada 88-89 na Argélia, diante de uma situação curiosa. Um time que está nas quartas de final da maior competição do continente estava na segunda divisão do seu país. Agora, se lembram do que eu disse? De que esse rebaixamento uniu o time? Pois bem, nenhum atleta saiu do time. Exatamente, nenhum. Os jogadores prometeram a si mesmos não deixar o clube e trazer a CAF Champions League para a Argélia para depois tentarem voltar para a primeira divisão. Se fosse em um certo país sul-americano aí, todos os jogadores sairiam do clube e ainda colocariam o clube na justiça, né? Opa, engasguei aqui. E não só os atletas, mas a comissão técnica também se manteve. E bem, eles teriam que disputar as quartas de final da CAF Champions League, né? O Sétif tomou 3-1 do Libreville no Gabão, tornando uma missão praticamente impossível reverter esse resultado. Bom, impossível para alguns, mas não para o Sétif.
Simplesmente um 3-0 na Argélia, uma virada histórica que levou o clube argelino, agora da segunda divisão, para as semifinais e enfrentar o Al Ahly do Egito. Bom, hoje nós conhecemos o Al Ahly como o bicho-papão do continente africano, e na época eles já tinham 2 CAF Champions League, sendo inclusive os atuais campeões. Então não seria nem um pouco fácil para o Sétif. No jogo da ida em casa, o Sétif venceu por 2-0, indo para o Cairo com uma bela vantagem para poder ir para a final, certo? Certo? Não. O Al Ahly venceu o jogo por 2-0 e a decisão iria para os pênaltis na frente de 100 mil torcedores. Isso é o que diz a mídia. E na tanda de penaltis, brilhou o goleiro do Sétif, que defendeu 2 pênaltis. O Sétif não perdeu nenhum, e assim, por 4-2, o Sétif estava na final da CAF Champions League para defrontar o Iwaniaunu Nationale da Nigéria. No jogo de ida da final, o Sétif perdeu por 1-0, mas diferente do jogo da volta. A volta, na Argélia, no estádio lotado. لقبا قاريا جديدا ويزرع الفرحة من جديد في قلوب رحماني العجيسة O Sétif vira mais uma vez e vence o jogo por 4-0, ficando 4-1 no agregado, e conquistava pela primeira vez a CAF Champions League, sendo também a primeira vez que uma equipe da segunda divisão conquistava uma Copa Continental. E detalhe, óbvio que com 5 jogos de atraso na segunda divisão na época, o Sétif estava na 11ª colocação da segunda divisão argelina. Isso é um feito incrível. Apesar dessa celebração, na época os jogadores do Sétif não quiseram dar entrevista para a imprensa argelina. Eles acusavam os jornais da época de saberem de uma maracutaia para rebaixar o Sétif, onde um torcedor do MC Alger foi bandeirinha no jogo do Sétif. Esse título com certeza deu um gás a mais pro Sétif, que venceu a segunda divisão argelina com 45 pontos e marcando 58 gols no torneio. E não foi só esses 2 troféus não, tá? Na Copa da Argélia, o Sétif foi deixando Barika, Blida, Chlef, Belabes e MC Oran pelo caminho até bater o Betna na final por 1-0. E mesmo sendo um clube da segunda divisão, conseguiu uma tríplice coroa na temporada. Essa temporada maluca do Sétif nos mostra que mesmo quando estamos no fundo do poço, ainda assim é possível nos superar e nos recuperar. Você chorou, não chorou? Chore se você chorou. Ou melhor, dê like se você chorou. E o que aconteceu com o Sétif após esses anos malucos? O Sétif voltou a ter protagonismo na primeira divisão, principalmente nas últimas décadas. Sendo que de 2006 até 2017, o time conquistou 6 campeonatos da Argélia, o último sendo em 2017. Além de vencer mais uma CAF Champions League em 2014. Nessa última temporada, o Sétif ficou em 6º lugar no campeonato argelino e sendo eliminado nas quartas de final da Copa da Argélia. E esse foi o curioso caso do Sétif de 87 a 89, rebaixado e campeão continental no mesmo ano. Se vocês quiserem mais causos malucos como esse, ou se vocês souberem de mais casos assim, deixa aqui nos comentários. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e muito obrigado por me assistirem até aqui. Valeu e falou!